Obrigado à luz do Espírito Santo e Santa que batiza o seu Filho no Espírito Santo e Santa. Graça eu te dou, a luz do Espírito Santo e Santa, verdadeira luz do Pai Espírito Santo e Santa que batiza os seus irmãos no Espírito Santo e Santa. Obrigado, Santo Cristo, que deu o Espírito Santo e Santa para todos os seus irmãos e irmãs que creem que o Pai Espírito Santo e Santa existe de verdade. Obrigado, Santo Cristo, por Pai Espírito Santo e Santa ser verdadeiro. Obrigado, Santo Cristo, por Espírito Santo e Santa ser de verdade, real e verdadeiro. Obrigado à luz do Espírito Santo e Santa que cuida de Ricardo Sanada no seu Espírito Santo e Santa da vida eterna. Obrigado à luz do Espírito Santo e Santa que cuida do seu servo Ricardo Sanada para dar o Espírito Santo e Santa. Obrigado à luz do Espírito Santo que protege o Ricardo Sanada todo dia. Obrigado à graça, essa luz do Espírito Santo e Santa. Obrigado os anjos de luz que vêm de noite para cuidar do Ricardo Sanada junto com a luz da lua, que tem vida no céu, a luz da lua, uma luz como o sol que ilumina o céu. Você vai enxergar como o sol, mas não é o sol. É a luz que deu a vida para Jesus Cristo nascer no Espírito Santo. É a luz de Davi que deu o Espírito Santo e Santa. Aquela luz chama a luz de Davi para quem nasce no Espírito Santo e Santa. Obrigado todos os irmãos de Ricardo Sanada e todas as irmãs de Ricardo Sanada que assistem o vídeo Ricardo Sanada. Compartilhe o vídeo Ricardo Sanada para os seus irmãos, para as suas irmãs, para os seus amigos, amigas ou até mesmo os seus inimigos. Compartilha para os seus inimigos que o Espírito Santo é verdadeiro, a Espírita Santa é verdadeira, é a luz como o sol, a estrela de Davi parece a luz do sol, mas não é. A estrela de Davi para quem nasce no Espírito Santo. E Santo Jesus Cristo em hebraico chama Yeshua, Santo Yeshua do Espírito Santo dos judeus, aquele que batizou o Pai Espírito Santo e os seus filhos Espírito Santo e Santa. Ó luz do Espírito Santo, Pai dos judeus, que derrama o Espírito Santo e Santa para todos os seus filhos e filhas. Ó luz de irmão Yeshua de Israel, Santo Yeshua, Santo Yahshua de Israel, que vem batizar os seus filhos lá no Espírito Santo e Santa. Como vós diz para os fariseus que você batizaria os seus irmãos do Espírito Santo, os seus netos, os seus bisnetos, para o Espírito Santo herdar. Derrame o Espírito Santo e Santa para no dia do julgamento ele saber quem era vós, os seus inimigos que eram os fariseus, que pôs na cruz e vendeu por 30 moedas de prata naquela cruz que crucificar. Agora recompensa os descendentes no Espírito Santo e Santa, que derrama o Espírito Santo e Santa sobre Israel, derrama o Espírito Santo e Santa Israel, que eles vêm clamar em seu nome, Yeshua, Santo Yeshua, o Santo Pai, Espírito Santo e Santa de Israel, que batiza os seus irmãos do Espírito Santo e Santa, que derrama o Espírito Santo para os judeus, que derrama a Espírita Santa para os netos e bisnetos dos judeus, da terceira e quarta geração. Já passou a primeira, já passou a segunda geração, mas que venha derramar para a terceira e quarta geração os Espíritos Santo e Santa em Israel, que enche eles de Espírito Santo e Santa da terceira e quarta geração. Derrama o Espírito Santo e Santa para a terceira e quarta geração, para o mundo todo. A grandiosa luz do Espírito Santo e Santa sagrada seja. Derrama o Espírito Santo e Santa pelos quatro cantos do mundo, da terceira e quarta geração do mundo inteiro. Que vem derramar o Espírito Santo e Santa para a terceira e quarta geração, para o mundo. Que venha proteger os vossos irmãos, vem proteger as vossas irmãs no Espírito Santo e Santa, derramando pelos quatro cantos do mundo. Derrama os quatro cantos do mundo, o Espírito Santo e Santa, que santifica os vossos filhos e filhas para os quatro cantos do mundo, que batiza os seus irmãos e as suas irmãs no Espírito Santo e Santa, que faça os seus irmãos e irmãs santos e santa para o reino do céu, para o reino sagrado será, para o reino que não haverá mais fim depois disso.
Agradecemos a vida eterna do Espírito Santo e Santa, para o reino que nunca mais vai acabar no Espírito Santo e Santa, para a recepção da vida eterna. Venha a glória ao Pai Espírito Santo, salvação ao Espírito Santo, Pai, salvação ao irmão Jesus Cristo, salvação aos irmãos santos, às irmãs santas. Agradece os seus irmãos santos, Jesus Cristo, que batizou no Espírito Santo. Agradeço os seus irmãos santos que derramam o Espírito Santo e Santa para vocês. Venha agradecer, porque a vida é eterna, a vida para sempre, a vida que nunca mais vai acabar, é uma vida mundial sem fim. Então vamos agradecer a vida eterna, vamos crer na vida eterna. Eu chamo Ricardo Salada e estou profetizando uma vida eterna. Chamo o profeta Ricardo Salada, o profeta escolhido para profetizar o fim, para vir a vida eterna ou não. Aquele que Jesus Cristo disse que ia vir, ia pedir para o Pai enviar o último mensageiro. Eu chamo o mensageiro Ricardo Salada e moro no Japão e vivi no Brasil porque nasci no Brasil. Então falo dois idiomas, que é o português e o Nihongo do Japão. Então falo em português e Nihongo para a vida eterna. É a vida eterna mundial que está em risco. É a sua vida para sempre ou não. Então não deixa passar, acredita no Pai Espírito Santo e Santa, e na luz do Espírito Santo e Santa e do Espírito Santo Filho. O Espírito Santo Pai e o Espírito Santo Filho é real, é verdadeiro. Vamos crer no Espírito Santo Pai, vamos crer no Espírito Santo Filho para a vida eterna. Era uma vida que nunca mais vai acabar, é uma vida que para sempre vocês vão ficar vivos, é uma vida honesta eternamente, porque senão vem a punição, o castigo pode vir, mas a vida eterna é melhor que todas. Então vamos buscar a vida eterna, vamos buscar acreditar, vamos buscar o salvamento, vamos buscar a glória da salvação. Agradeça agora, Salvador da luz do Pai Espírito Santo e Santa. Obrigado, a luz do Pai Espírito Santo e Santa, que me dá a vida eterna e saia fazendo eu filho do Espírito Santo. Obrigado, a luz do Espírito Santo e Santa, para ser real e verdadeira e fazer um filho verdadeiro no Espírito Santo e Santa. Obrigado, a luz do Espírito Santo e Santa, que usa Ricardo Salada no Espírito Santo e Santa para mostrar o Pai e o Filho, o Espírito Santo sem medo, para levar o Espírito Santo para o mundo todo, para levar a Espírita Santa para o mundo todo. Se no mundo não acredita no Pai Espírito Santo e Santa, que vem acreditar. Se o mundo não acredita no Filho do Espírito Santo e Santa, vem acreditar, porque é uma luz que veio no céu, como aquela luz lá do céu, é aquela luz que é do Espírito Santo e Santo Pai, e outra bolinha menorzinha é o Espírito Santo Filho, essa é do Ricardo Salada. Então Ricardo Salada tem o Espírito Santo Filho, o Espírito Santo Pai, para provar que o Espírito Santo e Santa é real e verdadeiro, existe de verdade. É só você ter fé no Espírito Santo, é só você crer no Espírito Santo e não prejudicar nunca a luz do Espírito Santo, e não prejudica nunca o Espírito Santo Pai nem o Filho, não prejudica o Pai Espírito Santo, que é aquela luz, não prejudica o Espírito Santo Filho, que é a bolinha redondinha. Venha crer no Espírito Santo e Santa e verá a vida eterna para sempre. Se você renega a vida eterna, você é um renegado, nunca vai sobreviver na vida eterna, porque você mesmo renegou. Porque vocês que renegam a vida eterna é o ateus que não acredita em nada. Para de ser o ateus que duvida de tudo e passa a acreditar em tudo. O ateus não acredita em nada e fica duvidando e ponhando culpa nos outros. Para que quer que ele tenha a vida eterna? Para de ser o ateu que duvida e joga a culpa nos outros. Para de duvidar e venha crer, porque a vida eterna é sua, não é dos outros. Se você perder, você perdeu porque quis. Se você levou os outros para perder, você levou porque você quis. Então para de ser o ateu e para de duvidar. O ateu que duvida de tudo, quer criticar tudo pela frente. Para de ser um ateu crítico que critica tudo e venha crer na luz do Espírito Santo e Santa, na vida eterna. A sua
sua vida que você vai perder, não é a dos outros não, porque a dos outros pode reviver no Espírito Santo e Santa para sempre, para aqueles que creem.